Sejam todos bem-vindos, queridos alunos, alunas, aqueles que me acompanham. Nós estamos refletindo durante esses dias sobre a filosofia de Aristóteles e, ao mesmo tempo, agora nos encontramos para refletir sobre o próprio helenismo. Percebemos que é um movimento que vai alterar o pensamento filosófico, não só na Grécia, mas que vai proporcionar um novo método de pensamento para o próprio ser humano. Ou seja, um ser humano que não precisa ficar mais se privar, estudar apenas lá o próprio Sócrates, o Aristóteles ou o Platão, mas um ser humano que tem novas possibilidades. Surgem então duas importantes escolas, a escola ceticista e a escola epicurista. São elas que nós, nesse momento, vamos tentar aprofundar. Mas antes de entrar nessas escolas, a gente precisa também se questionar e refletir, pensar. Você tem medo você tem algum medo que te priva de ser feliz? Você consegue ser indiferente a tudo o que ocorre em sua vida? Olha só que pergunta mais questionadora e inquietante, né? São perguntas que realmente vão mexer com o profundo da nossa essência, da nossa alma. Expor os nossos medos não é uma coisa fácil. Expor os nossos medos é uma atitude que realmente que exige de nós toda a nossa coragem. E ao mesmo tempo, essa indiferença que nós temos e que nós sentimos, ela vem sendo exposta todos os dias de nossa vida. Reconhecer que nós somos indiferentes, então, também é uma tarefa profundamente filosófica e profundamente necessária à nossa vida. Vamos lá. A escola ceticista vem do grego, e que significa exame, é uma escola que se preocupa em suspender todos os conhecimentos. Quando eu digo em suspender todos os conhecimentos, é desacreditar de todos os conhecimentos que são expostos. Ou seja, o que eles vão tentar dizer? Não existe conhecimento seguro sobre a nossa realidade. Nós não conseguiremos chegar a uma verdade segura sobre tudo aquilo que existe. Sempre haverá muita subjetividade por trás. Sempre haverá o erro dos nossos sentidos, sempre haverá uma perspectiva insegura e limitante no nosso proceder. Logo, nós temos então que tomar um certo cuidado. Se nós não podemos chegar então a esse conhecimento seguro sobre a realidade, convém que nós tenhamos uma forma de lidar com isso. E é o que a escola ceticista vai propor. Então nós temos lá como um grande representante o Pirro, é esse que vai trabalhar de modo mais adequado com essa perspectiva ceticista. O Pirro ele vai entrar em contato com os ascetas hindus. Os ascetas hindus, ou chamados de sadhus, pesquise sobre eles, são personagens assim realmente fantásticos no nosso dia a dia e que realmente nos chocam até determinado momento, mas são pessoas que praticam a indiferença. São pessoas que, frente aos tumultos da vida humana, vivem de forma extremamente adequada, de forma tranquila, não se afligem, não sofrem, porque afinal não têm bem material, padecem, não se abalam diante de situações como a morte, como a doença, como a miséria. Então, são pessoas extremamente indiferentes a tudo aquilo que o mundo se apresenta. Coisas que nos chocariam nesse momento, esses ascetas se permanecem indiferentes, num estado tênue de conforto. Ou seja, esse desprezo pelos bens materiais justamente porque eles são prejudiciais à nossa vida. O Pirro, então, ele entra em contato com esses ascetas hindus e começa a trabalhar na sua própria filosofia esse desprendimento, esse desinteresse, essa sensação de indiferença. O ceticismo, então, propriamente dito, vai rejeitar o pensamento do Platão. Em que sentido? Platão criou aquela perspectiva de que a nossa realidade concreta ela nos engana, os nossos sentidos nos enganam. Um exemplo disso, por exemplo, quando eu provo um sorvete de morango, para mim ele pode ser muito bom, para você ele pode ser horrível. Ou seja, mesmo sendo feita pela mesma empresa, o mesmo ingrediente, nós comprando, mesmo nós tendo comprado o sorvete na mesma loja, a nossa perspectiva, a nossa sensação ela pode ser diferente.
Para isso, Platão vai dizer, então, que existe um lugar onde residem as ideias mais originárias, essas ideias elas são verdadeiras e não são enganadas pelos nossos sentidos. O ceticismo vai descartar esse tipo de coisa, porque ele vai dizer o seguinte, os objetos eles são captados pelos sentidos, eles são fenômenos que aparecem, o computador, o quadro, a TV, eles nos aparecem através dos nossos sentidos, através da nossa visão, através, seja lá do nosso olfato, do nosso paladar, e não existe essa essência, essa ideia mais original nesse mundo idealizado, nesse mundo das ideias. Então é uma das primeiras coisas que o próprio ceticismo vai defender, a refutação à perspectiva de Platão. Surgem aí então a física, a lógica e a ética, que vão fundamentar o exercício filosófico do ceticismo. A física define a origem das coisas, mas a gente precisa tomar um cuidado, porque essa origem ela é muito instável, ela é muito incerta, ou seja, ela é indeterminada. Logo, não conseguimos saber se determinado conhecimento é verdadeiro ou não. Ou seja, nós ficamos nessa dúvida, nessas incertezas. Ou seja, tudo que nos é dado, o ceticismo vai dizer, não conseguimos entender se isso daí de fato é verdadeiro ou não. Nós temos na ética, vou voltar aqui, nós temos na lógica ali uma neutralização do juízo. O que significa neutralização do juízo? Você não fazer juízo de nada, você não opinar, ou seja, manter-se sem opinião, porque afinal nós não conseguimos chegar a um conhecimento verdadeiro. Se não conseguimos chegar a um conhecimento verdadeiro, nós não precisamos opinar, ou seja, devemos suspender e abster-se de fazermos julgamentos. Ao mesmo tempo, na ética, o ceticismo vai considerar a proposta do silêncio. O silêncio é essa ausência de paixão de uma pessoa que tem uma tranquilidade na alma muito grande. O silêncio, essa recusa de definições, de emitir juízos, é proposta básica do próprio ceticismo. Ou seja, não se deixar levar pelas situações do dia a dia. Não se deixar manipular por aquilo que nos é dado. E é claro, essa ideia da ataraxia, a tranquilidade da alma, uma alma que não se afeta, ela vai fazer parte então da nossa ética ceticista. Devemos viver o momento presente sem se preocupar com o passado ou o futuro. Tá? Então essa preocupação do fazer o que é o presente, fazer o que é o certo aqui e agora, é uma preocupação ceticista muito grande. E é claro, o silêncio interior é a profunda felicidade do sábio. Chegamos então à escola epicurista, o epicurismo, defendido lá pelo próprio Epicuro. Ele vai elevar então o prazer a um nível de sabedoria. Muitas vezes o próprio Epicuro é associado ao prazer sexual, mas não está dentro desse contexto. O Epicuro vai dizer que determinadas coisas nos dão prazer e esses prazeres nos condicionam à busca de sabedoria. É legal a gente perceber isso, como quando nós gostamos de um professor, como é fácil aprender. Como é fácil estar naquela sala. Parece que a aula dele de 1 hora passa como se fossem 10 minutos. Ou seja, esse prazer define o nível de sabedoria que nós temos. E nós devemos buscar sempre a felicidade, sobre 2 formas. Primeiro, nos ausentando de dores físicas, ou que ele chama de aponia em grego, e de ataraxia, tendo tranquilidade na nossa alma. Então são 2 conceitos bem importantes para que a gente possa entender o epicurismo. O epicurismo também, a partir de Epicuro, vai querer nos dar a origem do sofrimento humano. E significa que os nossos medos eles têm algumas fontes que o Epicuro vai denominar, como por exemplo o medo dos deuses, vai denominar como o medo da morte, o medo do sofrimento e o medo da dor. Esses medos, seja dos deuses, da morte, do sofrimento ou da dor, eles alimentam as nossas crenças sem fundamento e geram essas nossas paixões insensatas. Fazem com que nós nos percamos dentro do processo de conhecimento e tenhamos um conhecimento errado e equivocado. Para alcançar a verdadeira felicidade, o que o Epicuro propõe? Primeiro, enfrentar os nossos medos. Não se deixar levar pelos nossos medos. E enfrentar os nossos medos nos proporciona nos aproximarmos da felicidade. A arte de viver é uma sabedoria prática que conduz ao sumo bem,
Ou seja, é algo que deve ser feito no nosso dia a dia, algo prático. Não é só algo de caderno, de livro, de entendimento. Nós precisamos encontrar uma forma de colocar em prática a nossa própria vida. E esse prazer, ele vai nos afastar da insatisfação e da instabilidade. Ou seja, ele também nos coloca que é necessário fugir dos prazeres desnecessários. Estes nos são prejudiciais e nós precisamos tomar algum cuidado. Comparação que Epicuro fazia, homens e animais buscam prazer e buscam se afastar da dor. Nesse sentido, nós somos iguais. Seja o leão, seja o elefante, seja a girafa, seja o cão, nós buscamos o prazer e nos afastar da felicidade. As sensações, então, elas são fontes de conhecimento e as interpretações são as causas do engano. Então, quando a gente sente, quando a gente experimenta, quando a gente vê, quando a gente toca, quando nós conhecemos a partir das nossas sensações, nós estamos entrando numa fonte de conhecimento muito grande. Quando nós começamos a interpretar, isso é bom, isso é ruim, isso não é legal, aqui é o que o Epicuro diz que aqui é que reside o engano, aqui é que reside o sofrimento e é aqui que nos desvirtua e nos desconecta do mundo. Para ele, não há causa final para tudo, como afirmava Aristóteles. O Aristóteles dizia que existe uma causa final para todas as coisas, então dentro da semente existe uma causa final para que se torne uma grande árvore, o barro que se torne uma grande escultura. Para Epicuro isso não existe. Tudo para ele é feito de átomos e vazio é o que dá origem ao movimento. Ele volta lá ao pensamento do Demócrito. E é claro que ele vai dizer que existe um medo infundado. O medo da morte nosso é um medo infundado, porque, segundo ele, nós não conseguimos nos encontrar. Quando a morte nos encontra, nós já não temos mais o que fazer. E nós não temos o que fazer porque a morte ainda não nos encontrou, ou seja, ela é pura ausência de sensação. A gente não consegue sentir a morte. A gente não consegue dizer o que é morte, justamente porque a gente não vai conseguir ter essa experiência de morte. Ou seja, ele vai trabalhar com essa ideia de ausência de sensação e os únicos bens imortais que devem ser sempre cultivados são os bens que estão vinculados a nós mesmos e não podem jamais serem separados da pessoa humana, como, por exemplo, a amizade. Coloco para vocês agora, então, duas questões interessantes, como, por exemplo, você tem algum medo que te priva de ser feliz? Voltei à questão inicial. Você consegue ser indiferente a tudo que ocorre em sua vida? Retoma essas duas questões porque elas nos são próprias e importantes para a nossa reflexão filosófica. Agradeço a todos e até a próxima aula.